Olá, que a paz e a graça de Cristo Jesus esteja contigo. Nesse exato momento nós estamos dando início a mais um estudo bíblico do curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus. O tema desta quinta lição, desse quinto estudo, é fé, arrependimento e confissão. Vamos orar a Deus pedindo a orientação do Espírito Santo para que tudo que a gente aprenda venha ficar em nosso coração e que venha operar mudanças em nossas vidas, venha fazer com que de fato e de verdade cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Eterno e poderoso Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por este momento o qual o Senhor se faz presente e que irás orientar por meio do Teu Santo e Bom Espírito aos Teus servos, às Tuas servas, em relação ao aprendizado da Tua palavra a respeito deste estudo bíblico que tem a ver com fé, com arrependimento e confissão. Que o Senhor nos guie por meio do Teu Santo e Bom Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá? O que é fé? A regra desse estudo bíblico é analisando parte por parte, verso por verso, um pouco aqui, um pouco ali, preceito sobre preceito, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Se a palavra de Deus disse, então assim é. Logo, não devemos discutir, devemos apenas crer, confiar nas informações que estão relatadas na santa e boa palavra de Deus. Correto? Vamos lá. O que é fé? Você já parou para se perguntar, se questionar a respeito do que é fé? E qual a importância da fé para a vida cristã? Já parou? Sabe o que é? Vamos observar o que as Sagradas Escrituras afirmam a respeito do que é a fé. Quero convidar você nesse exato momento a abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no livro de Hebreus, capítulo 11. Em Hebreus, capítulo 11, a gente encontra, por meio da revelação divina, uma definição exata do que é a fé. O autor, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, descreve as seguintes palavras: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê, que não se vê. Preste bem atenção. Fé é a certeza das coisas que se esperam, ou seja, algo que ainda está por vir. A convicção de fatos que não podem ser visualizados. Por aqui, a gente já verifica Deus como é Espírito, pois o próprio Jesus mesmo disse: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Acreditar em sua existência é uma questão de fé, pois você está crendo em algo que você não consegue ver. Correto? Compreende? A volta de Jesus, a iminente volta de Jesus, o novo céu e a nova terra, a qual habita a justiça e não haverá nem choro, nem morte, nem pranto. Isso é algo que a gente espera. Viver eternamente com Cristo Jesus, nosso Senhor, é algo que nós aguardamos. E aguardamos por quê? Mediante o quê? Mediante a fé. Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. No verso 6, ainda a gente encontra essas palavras maravilhosas. Acompanhe comigo aqui. Capítulo 11 de Hebreus,
verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam, protetor, provedor, mantenedor. Entende? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, por mais que é necessário que a gente venha obedecer a Deus em seus mandamentos, em suas palavras, em suas orientações, se você não tiver fé, de fato, isso torna-se vão. Como o próprio texto diz, por que torna-se em vão? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que você obedeça, sim, mas que você tenha fé. Porque se você obedece sem crer, nisso não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. E não somente não agrada, mas também a ausência da sua fé vai impedir que você possa desfrutar das bênçãos provinda da fé. Bênçãos que podem ser angariadas ou conquistadas, alcançadas somente por intermédio da fé. Então, é fundamental que nós venhamos a exercer a nossa fé no eterno e poderoso Deus, em sua palavra e em suas promessas. Agora, qual é o objetivo central? Qual é o objetivo principal da fé? A gente não pode verificar o objetivo principal da fé na primeira carta de João, capítulo 5. Veja que as respostas à nossa reflexão, às nossas indagações, estão sendo extraídas do livro sagrado, das Sagradas Escrituras. Capítulo 5, na primeira carta de João, que está lá próximo do livro do Apocalipse, capítulo 5 e versículo 4 diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. A necessidade de vencer o mundo e a certeza que a nossa vitória está fundamentada na nossa fé para com Deus, para com suas promessas, para com seus mandamentos, para com suas revelações, suas orientações. É porque o mundo jaz no maligno. Fazer a vontade do mundo é equivalente a fazer a vontade de Satanás. Fazer a vontade do mundo é equivalente a satisfazer a vontade da carne, dos desejos carnais. Coisas que não agradam a Deus, pois fazer as satisfações carnais, os desejos da carne, é equivalente a pecar contra Deus, transgredir a lei de Deus. Pois o desejo carnal vai de encontro aos desejos de Deus, porque Deus é espírito. A natureza pecaminosa, impregnada na carne, inclina o homem sempre à desobediência, no sentido contrário das orientações de Deus. Por isso, apesar das lutas, apesar das aflições, apesar das tribulações que a gente possa passar neste mundo pecaminoso, corrupto, incrédulo, satânico, diabólico, em diversas circunstâncias, a única forma tão atrativa que é o mundo para nos persuadir e nos levar ao pecado, a única forma de vencer a todas as tentações que o mundo propõe é a nossa fé. É de fato viver uma fé genuína. É escolher, é decidir por viver esta fé genuína. Se você vive uma fé genuína, então você vence o mundo, você vence as provações, você vence o pecado. Sabe por quê? Porque essa fé genuína faz com que aquele que venceu todas as coisas esteja em você. E você passa a vencer pela sua fé, porque você não vive mais para você mesmo,
mas para aquele que morreu e ressuscitou e vive e reina dentro de você. Por isso é necessário ter a fé, alimentar a fé, cativar a fé, amadurecer a fé e viver por ela, viver pela fé. Porque sem ela é impossível agradar a Deus. Uma outra passagem bíblica fabulosa que a gente pode ver, mais uma orientação da palavra de Deus, está no livro de Pedro, 1 Pedro, certo? Capítulo 1, versículo 9. A palavra diz qual é o objetivo, a finalidade. A finalidade é vencer o mundo, é vencer as provações, as tentações. Mas no livro de Pedro ainda enfatiza uma outra coisa. Obtendo o fim da vossa fé. O fim aqui se refere à finalidade da nossa fé. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Este aqui é o principal objetivo. O motivo de você vencer o mundo, vencer as provações, as tentações, é exatamente para que a sua alma seja salva. É exatamente para que você permaneça no caminho da salvação, uma vez que você foi salvo por Cristo Jesus, mediante a fé, por acreditar, aceitar a Ele como seu Senhor e Salvador. No momento que você passa a exercer fé nele, você está salvo. Agora, para você permanecer salvo, é necessário você viver pela fé, mostrando os frutos da vossa fé por meio das suas novas ações, através da sua obediência às palavras do Senhor Jesus, às palavras do nosso Deus e o nosso Pai, a tudo que está revelado nas Sagradas Escrituras. Entende? Tudo é possível que crê. Afinal, nós acabamos de ler que a fé é o que vence o mundo. A vitória está fundamentada na minha fé em relação a mim e na sua fé em relação a você. Entende? Cristo já venceu tudo. Agora, para que eu vença, é necessário que eu creia nele e pela fé viva. Crendo em Cristo, vivendo para Cristo e morrendo para Cristo. Bom, próxima pergunta para a gente refletir. Como desenvolve a fé? A gente aprendeu até então que é necessário, é crucial, é fundamental ter fé para se salvar. Ter fé para alcançar a salvação. Mas como desenvolver? Como é que alguém pode desenvolver a fé? Como é que ela nasce? Como é que ela surge? Eu quero ter fé. Talvez você possa perguntar, eu queria ter mais fé, eu gostaria de ter mais fé, eu peço a Deus mais fé, mas eu tenho tanta dificuldade de crer na palavra de Deus, tanta dificuldade em crer em tantas as coisas. Eu queria acreditar mais. Agora essa palavra aqui é para você. A palavra do Senhor irá revelar o que é necessário para ter fé, para desenvolver a fé. Com a espada do Espírito na mão, a santa palavra de Deus, a gente abre a palavra no livro de Romanos. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 17. As Sagradas Escrituras irá apresentar o que é necessário para o desenvolvimento da fé. E aqui a gente lê: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Em outro lugar você pode encontrar a passagem que diz: e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Que é equivalente à mesma coisa, pois a palavra de Cristo é a palavra do Pai, é uma palavra só. É a palavra que proporciona a salvação, a fé, que irá fazer você tomar posse da salvação. Então é fundamental que você assista este vídeo, assista pregações concernentes da palavra de Deus, seja através de qual meio for, seja da internet, seja de vídeos, seja por meio de áudio, seja por meio de ir à igreja, é fundamental, seja através de você ler a palavra de Deus e meditar.
Pois a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Nós estamos aqui, através desse estudo bíblico, pregando para você a palavra de Cristo, a palavra do Deus vivo a respeito do desenvolvimento da fé. No momento que você busca de fato, você acha, você encontra. Se você quer fé, então fé você vai ter. Mas quando a gente quer algo, a gente não fala simplesmente da boca para fora, não é verdade? A gente busca, a gente se sacrifica para a gente conseguir o que a gente quer. Então, da mesma maneira, use todos os métodos, tudo que estiver possível, tudo que for possível, tudo que estiver ao seu alcance, para você ter mais fé. Ou ter fé, caso você julgue que ainda não tenha. Certo? Porque quem vai fazer a fé jorrar no seu coração é o próprio Deus por meio do Espírito Santo, através de você estar ouvindo a palavra, lendo a palavra, meditando na palavra. A palavra que tem poder vai fazer transformações espetaculares na sua vida, pois a palavra de Deus chega a dizer que ela pode transformar o nosso coração de pedra num coração de carne. Um coração corrupto, um coração justo, limpo. E um coração mentiroso e um coração verdadeiro. Porque a palavra de Deus tem poder. É por esse motivo que no livro de João, capítulo 17, versículo 17, Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É lindo, né? É lindo. Mas, indo para uma outra pergunta para a nossa reflexão e dar continuidade a esse estudo bíblico, certo? A próxima pergunta é, já aprendi que é fundamental que eu venha acreditar na existência de Deus, de sua palavra, de suas promessas. Eu acredito que realmente a fé tem um objetivo, e o objetivo é proporcionar a vitória do ser humano em relação ao pecado, em relação às tentações do mundo, em relação à salvação da sua alma. Eu acredito, já entendi, que a fé desenvolve através de ouvir a pregação. A fé vem pelo ouvir a pregação, e a pregação da palavra de Cristo Jesus, da palavra de Deus, a palavra do Evangelho que salva e que liberta. É necessário que eu escute, é necessário que eu medite, é necessário que eu examine sobre o assunto. E assim, através dessa maneira, a fé vem. A fé é jorrada, a fé desenvolve e ela transborda, a ponto de contagiar outras pessoas. Porque a gente só pode contagiar por aquilo que a gente tem. Assim também a gente só pode dar o que a gente tem. Se você tem fé, você pode compartilhar fé. Compartilhar fé. A sua fé pode contagiar e motivar outras pessoas. Mas é necessário que você acredite. É necessário que você viva. É necessário que você tenha essa comunhão, essa experiência fabulosa, que só pode ocorrer entre o ser humano e Deus, entre o ser humano e Jesus, entre o ser humano e o Espírito Santo, por meio da fé. Mas o que Jesus veio fazer aqui? Lembra do estudo anterior? O estudo anterior falou sobre o plano da salvação. E o que Jesus veio fazer? Exatamente, ele veio cumprir uma missão de salvar aquilo ou aqueles que estavam perdidos. Aquilo que tinha se perdido. O homem desde o pecado de Adão e Eva. A raça humana como um todo. E a gente pode verificar isso, você pode me perguntar nas Sagradas Escrituras, é evidente. Quero convidar você para abrir no livro de Lucas. O Evangelho de Lucas, São Lucas, capítulo 5. A gente encontra isso de uma maneira bem transparente. Capítulo 5, versículo 32. A gente lê estas santas palavras. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Para que foi que Jesus veio à terra? Jesus diz aqui
que não foi para chamar justos, mas foi chamar, sim, pecadores ao arrependimento. Foi para morrer por estes, foi para salvar estes. E aí vem a pergunta: você faz parte do grupo de pecadores pelos quais Cristo Jesus veio morrer? Você faz parte do grupo de pecadores que reconhecem que necessita de fato de um Senhor e Salvador? E que por mais que você tenha conhecimento da palavra de Deus, a sua vida não está alinhada como deveria nos caminhos do Senhor? A sua vida não está exatamente no altar como algum tempo já esteve? Ou como sempre você desejou estar? Esta palavra é para você. E isso independente do seu pecado. A palavra do Senhor diz que Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. A palavra de Cristo Jesus, por meio do Evangelho, por meio da nossa pregação, ela tem ecoado pelo mundo afora. Tem ecoado pelo mundo afora, dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino de Deus. É chegado o reino dos céus. Arrependei-vos e convertei-vos. Jesus veio, Jesus cumpriu a sua missão. Ele chama através de mim, chama através de milhões de pregadores, milhões de discípulos ao redor do mundo, e Ele espera por você. Mas você pode dizer sim, ou você pode dizer não. Se você fala não para Cristo Jesus, não quer se arrepender dos seus pecados, não quer se converter dos seus maus caminhos, Cristo Jesus não pode fazer mais nada por você. O que Ele podia fazer, Ele fez. Veio, viveu 100% de uma vida de obediência, não pecou em nada. E morreu, levando os nossos pecados à cruz do Calvário, para nos proporcionar a vida eterna, tirando assim todo aquele que nele crê do estado de condenação para o estado de salvação. E o convite é feito a você hoje: arrependei-vos e convertei-vos dos seus pecados, para que você alcance perdão, para que você alcance salvação. Jesus já fez a parte dele, faça a sua também, tá bom? Faça a sua, porque essa mensagem não é por acaso. Esse estudo não está chegando até você por acaso, mas é o Espírito Santo que está proporcionando para que você assista, você aprenda, você seja edificado, você se converta e você viva uma vida com aquele que morreu por mim e por você, o nosso Senhor e Salvador Jesus. O que nos leva a arrependimento? Você sabe o que é? O ser humano tem a capacidade de escolher reconhecer seu erro ou não. O ser humano tem a capacidade de escolher querer se arrepender de alguma atitude má ou não. Ele tem essa capacidade. Mas a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 4, peço a você que você me acompanhe, seja através do vídeo ou seja através das Sagradas Escrituras, fazendo anotações, pegando a Bíblia, você que sabe ler, e verificando com seus próprios olhos o que está escrito. O que nos leva ao arrependimento? A palavra do Senhor diz, no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 4, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Deus tem enviado o seu Espírito sobre a terra para fazer com que o homem seja levado, certo? Ao convencimento do pecado, da verdade e do juízo. É mediante a bondade de Deus que o arrependimento chega a mim e a você. Deus é bom para com todos. Assim como Ele envia o sol e a chuva para bons e maus, por meio do seu Santo e bom Espírito, Ele envia também
o arrependimento. Entretanto, a respeito do arrependimento, você pode recusar. Como é que eu posso recusar algo de Deus? Simples. Fundamentado no livre-arbítrio, na capacidade de querer aceitar, se arrepender dos seus pecados, pela bondade de Deus, ou você endurecer o seu coração e cauterizar a sua consciência diante dos pecados que você vem cometendo e vem dizendo, justificando para si mesmo que isso é normal porque todo mundo peca. Entende? Que busca de alguma maneira justificar as atitudes pecaminosas. Enganoso é o coração do homem. O homem pode enganar o seu semelhante, o homem pode enganar até a si mesmo, mas a Deus, o homem não engana. Saiba disso. Então, Deus ele é bom para com todos e envia o Espírito de arrependimento para todos nós. Está enviando para você agora. Então aproveita esta palavra, toma posse e arrependei-vos dos vossos pecados. E se reconcilia com o Senhor, Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Este é o caminho, pois Ele veio chamar você. Ele está chamando você. Ele está chamando você. O que faz o pecador arrependido? Uma vez que nós nos arrependemos dos nossos pecados, qual é a orientação, qual é o próximo passo do que nós devemos fazer? No livro de Salmos, capítulo 38, livro de Salmos, capítulo 38, traz uma descrição clara e objetiva sobre o que o pecador deve fazer o pecador arrependido. Capítulo 38, versículo 18, a gente lê as seguintes palavras. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. O que o pecador deve fazer quando ele está realmente arrependido? Confessar. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Confessar. É muito importante que a gente confesse a Deus. Deus conhece que a gente cometeu pecado. Deus sabe que a gente vai cometer pecado antes mesmo da gente cometer o pecado. É evidente. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele conhece todas as coisas. Passado, presente e futuro. Tudo está na palma das mãos de Deus. Tudo está debaixo do conhecimento de Deus. Nada é ocultado aos seus olhos. Mas por que é tão importante e necessário que a gente, seres humanos, confesse? Porque psicologicamente, isso faz com que a nossa consciência, primeiro, sejamos justos com a nossa consciência. Mostremos a Deus, não porque Ele não saiba, mas é para que a gente entenda, a gente saiba que a nossa sinceridade está sendo expressa. E outra, confessar, não é da boca para fora, é confessar do coração. O perdão genuíno da parte de Deus só recai sobre nós se a confissão, se o arrependimento for genuíno. Veja bem, no livro de Efésios está escrito: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. O perdão genuíno de Deus já está à porta do meu coração. Já está disponível porque Cristo pagou. Ponto final. O perdão genuíno está à porta. Agora, não depende da morte de Cristo, não depende do perdão de Deus. Depende de eu aceitar genuinamente ou eu recusar.
Porque com Deus não existe duas medidas, só é uma. Ou você é 100% dele ou você não é. Você não pode ser 99% de Deus, servo de Deus, não. Você deve ser 100% de Deus. Você não pode entrar em uma aliança para com Deus mediante o sacrifício de Cristo Jesus. Uma porcentagem tem que ser todo. Alma, corpo e espírito. Por isso, ao confessar os pecados diante de Deus, deve ser sincero, deve ser do coração. Deve ser, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e aceito a mensagem da salvação. Eu quero exercer a fé, quero viver pela fé. Eu quero viver para fazer a tua vontade. Deus que vê todas as coisas e sabe todas as coisas, Deus vê. Mas os anjos do bem, os anjos do mal, eles não têm consciência, eles não são oniscientes, onipresentes e onipotentes. Então, o diabo escuta quando você de fato confessa. E aí ele sabe que ele não pode mais tocar em você. Porque genuinamente, diante do reino espiritual, você está confessando os seus pecados e está confessando que você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Que você de fato está abrindo o seu coração para que seja possuído pelo Espírito Santo de Deus. Para que Deus venha reinar em seu coração. Para que Cristo venha fazer morada no seu coração. E ele não pode agora acusar. Ele está mentindo. Ele está sendo desleal. Deus sabe quando a gente está sendo desleal ou não. Mas o diabo não sabe. O que mostra no mundo espiritual, quando a gente está errado, são as nossas atitudes. Que tudo provém do nosso coração, dos nossos pensamentos. Primeiro vem no pensamento e depois vem na execução. E é exatamente essa parte que o diabo muitas das vezes pega para dizer, ele é culpado, ele merece morrer. E aí vem Cristo Jesus e diz, o preço dele já está pago. Ele é uma nova criatura. Ele já se arrependeu dos seus pecados, ele já confessou dos seus pecados, e agora não é ele mais que vive, mas é eu que vivo nele. Eis os frutos dignos de arrependimento. Veja, observe, ele é meu servo. Lembra do caso de Jó? O próprio Deus, quando Satanás chegou na presença dele para falar que estava rodeando a terra, Deus pergunta a ele, tu viste o meu servo fiel, Jó? Não há ninguém na terra como ele. E é exatamente assim que Deus fala para Satanás. Você vê meu servo fiel, Reginaldo Tavares? Não há ninguém na terra como ele. Você vê minha serva Ivanete, minha serva Marluce, Fátima, Meire e tantas outras pessoas maravilhosas, como Xerina, como a Laide, como a Taíde, como Rosnaldo e tantos outros nomes. De Deus fala, olha Satanás, você viu o meu servo? Viu a minha serva? Não são eles mais que vivem para si, mas é o meu Filho, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas para isso, é necessário que a gente verdadeiramente viva o projeto de Deus, o plano de Deus. Ser salvo para viver uma vida de salvo. Ser santificado para viver uma vida de santo. Ser justificado pelos méritos de Cristo Jesus para viver uma vida de justo, à luz da palavra do Senhor. Entende? Isso é muito importante e isso é possível, porque tudo é possível ao que crê. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deus é maravilhoso, né? Deus é espetacular. E Ele revela de uma maneira grandiosa os seus planos, os seus projetos, para que nós, como seus filhos, andemos em seus caminhos. Andemos em seus caminhos. Caminhos que traz alegria, caminhos que traz a vida, proporciona paz. E faz com que a gente também venha compartilhar por meio da pregação do Evangelho.
Isso é maravilhoso. E é isso que Deus quer que você sinta também. Essa sensação, esse prazer de viver esta fé maravilhosa que o Senhor tem proporcionado para mim. Uma outra coisa que a gente pode verificar no livro de Provérbios. Provérbios, que é um livro inspirado pelo Espírito Santo. A pessoa do rei Salomão. A gente pode verificar no capítulo 28, gente boa, meus irmãos, meus amigos. Capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Percebe? O quanto é importante confessar? E aqui o confessar da luz da palavra não é meramente confessar que você errou, que você pecou. Não. É confessar e abandonar. Você quer alcançar a misericórdia? Você quer alcançar o perdão de Deus? O perdão já está às portas. Quer alcançar? Você quer ficar livre dos seus pecados? É necessário que você se arrependa, confesse e os abandone. E aí, agora os méritos que está sobre você, sobre a sua vida, não são os seus mais, mas são os de Cristo Jesus. O justo, o santo de Israel, o Salvador do mundo. É as vestes de Cristo que é transferida para você. É a justiça de Cristo que é transferida para você. É por isso que o diabo tem que enxergar você como uma pessoa justa, uma pessoa santa. Depois que você se arrepende dos seus pecados, confessa os seus pecados e abandona e começa a viver agora em novidade de vida, como uma nova criatura, obedecendo os mandamentos de Deus, a palavra do Senhor. Ele é obrigado, no mundo espiritual, a respeitar, porque sabe que quem está em você é maior do que aquele que está no mundo. Entende? Até os demônios entendem. Por isso que é necessário que a gente leve muito a sério a vida cristã. Porque a vida cristã, ela é genuína, poderosa, ela é revestida do Espírito Santo, mas quando a pessoa aceita realmente, confessa realmente, abandona os pecados realmente, não é uma pessoa que na igreja se comporta como santinho, mas em casa é todo troncho, tudo errado, compra e não paga, entendeu? Desonra a palavra de Deus, fala e não vive o que fala. Não é por aí. Se tiver alguém, se eu e você, se alguma outra pessoa estiver passando por uma situação dessa, que não está com a vida realmente alinhada na palavra de Deus, apresenta uma coisa que no fundo não é, o que devemos fazer é reconhecer onde nós estamos errando e buscar corrigir. Porque Deus está de braços abertos, querendo que a gente corrija, para que Ele derrame mais e mais bênção, mais e mais da unção do Espírito Santo sobre nós. Este é o caminho. E é por isso que Jesus chama muito a nossa atenção através das palavras, as quais Ele falou com o apóstolo Pedro. Vigiai e orai, para que não entres em tentação. O espírito, na verdade, pode estar pronto, mas a carne é fraca. Então, que a gente viva mais pelo espírito e para o espírito do que para a carne. Entendeu? O que Deus faz quando confessamos nossos pecados? Evidentemente, Ele perdoa. É como está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Quando nós confessamos os nossos pecados e arrependemos dele, ao nosso Deus, a palavra do Senhor diz que Ele nos perdoa. Da mesma maneira, quando era criança, cometia um delito, uma desobediência dos nossos pais, e a gente, chorando, às vezes apanhava, a gente pedia desculpas, a gente pedia perdão. E às vezes o pai dava, a mãe dava, e não precisava nem castigar. Às vezes dava o perdão, mas vinha um castigo. Ou castigava e depois dizia, está perdoado, mas não faça mais. Ou às vezes não dava nenhuma pisa, nenhuma surra, nenhuma peia. Não é? Simplesmente dizia, filho, está perdoado, mas não faça mais isso não.
A peia, a pisa, Cristo pagou com a sua vida. E quando a gente confessa, Deus ele quer que a gente se arrependa de fato. Confesse e abandone o mau caminho. E aí ele vai perdoar. 1 João capítulo 1 e versículo 9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se a palavra de Deus diz que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, amigo. É de toda injustiça. Não adianta querer enfeitar. Você está perdoado. Quando Cristo perdoa, você está perdoado. Quando Cristo lhe justifica, você está justificado. Por isso é muito importante que a gente viva em obediência. Viva em obediência. Não é para ser salvo pela obediência. A gente já é salvo pela fé. Mas é porque se você é salvo para viver a fé da salvação. E a fé da salvação é uma fé que o envolve, o leva à obediência. Pois a fé sem as obras é morta. Você fala que tem fé e você não obedece, fica descaradamente transgredindo a lei de Deus. Deus está vendo. A Deus ninguém engana. Por isso é necessário, é fundamental que a gente confesse verdadeiramente, genuinamente e abandone. A prova que a gente se arrependeu não só é o confessar, mas é abandonar. Quando a gente abandona, a gente está mostrando no mundo espiritual que nós queremos viver com Cristo, viver debaixo da potente mão do Altíssimo, que Ele está acima de todas as coisas para nós, que Ele ocupa o primeiro lugar em nosso coração. Na prática, nós estaremos descrevendo que amamos a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, de todo o coração. É pela obediência que a gente prova isso. Por isso que a nossa consciência deve sim ficar cauterizada diante das nossas atitudes, pelos nossos feitos, pelo que o que a gente está plantando o que é correto. Então, semelhantemente, iremos colher o que é correto. Se a gente planta bondade, iremos colher bondade. Se a gente planta santidade, iremos colher frutos da santidade. Se a gente planta frutos de justiça, iremos colher frutos de justiça. Entende? E Jesus é o nosso maior exemplo. Não tem outro. Jesus em tudo foi obediente ao Pai. Então que em tudo sejamos também, para a glória do nosso Deus e Pai. O que Deus espera de nós hoje é que a gente tenha uma vida como essa, de obediência, de fé, de sinceridade, de humildade diante de Deus. Porque quando você confessa, você está descrevendo aí uma maneira, uma demonstração de humildade, reconhecendo que você necessita, que você precisa e que Deus pode tudo e que você depende dele. Não somente para respirar, não somente para viver neste corpo, mas você existir no mundo espiritual. Então eu quero convidar você nesse exato momento para finalizar este curso bíblico maravilhoso, que você abra o seu coração. Se você já abriu o seu coração para Deus, se você já fez uma aliança com o Senhor, ótimo. Mas que você também fale assim: eu creio na palavra de Deus. Eu creio que é necessário a fé para agradar a Deus. Eu quero ter esta fé. Eu vou ouvir, eu vou ler, eu vou examinar, eu vou estudar mais a palavra de Deus. Eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Confesso os meus pecados. Eu quero abandonar todos os meus pecados.
Eu confesso, eu aceito. Se você confessa, se você aceita, se você quer, que assim seja feito. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus, cada dia, gere dentro de você fome e sede pela sua santa e boa palavra. Vamos orar para finalizar? Santo e poderoso Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento. Que estudo maravilhoso. Obrigado pela tua condução. Obrigado pela tua orientação. Que todos os que estão acompanhando, assistindo esse estudo bíblico, sejam, cada dia, libertos do engano, libertos do pecado, libertos da mentira, libertos das coisas que este mundo aprisiona. Que a palavra do Senhor Jesus, no livro de João, capítulo 8, versículo 32, verdadeiramente se cumpra na vida de todos nós. As palavras que diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Obrigado, Senhor, pela minha libertação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me proporcionou a libertação por meio do conhecimento da Tua palavra e a fé em Cristo Jesus. Pois a fé veio pelo conhecimento da palavra. E a fé aceitou os méritos de Cristo, o único que salva. Que assim seja, Deus, com todos esses que estão assistindo este vídeo. Que cresçam dia após dia ao ouvir a Tua palavra, que a sua fé desenvolva, que a sua fé aumente, que ela se fortaleça e que ela viva a fé em Cristo Jesus, a fé que salva, a fé que liberta, a fé que cura, para a Tua honra e Tua glória. A Ti eu peço, Deus, por todos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde dia após dia.